Olá, 3 de abril de 2023, sou Lars Comar no nosso comentário descomplicado do que foi notícia de economia, de negócios, venda a varejo. E aí? Bom, o que se fala demais é da dificuldade do varejo. O caso das Americanas deixou todo mundo muito preocupado. Você trouxe notícia boa semana passada, agora já vai descarregar coisa ruim. Não, não é não. Até para amenizar. Se fala tanto desse risco, e será que o risco que nós temos é de uma onda de recuperações judiciais no varejo? Vamos dar uma olhada com calma nela, tá? Tem quebradeira por aí? Matéria do dia 20 de fevereiro de 2023. Empresas têm maior onda de recuperações judiciais em 3 anos. E pedidos devem explodir após carnaval. Aí depois do carnaval vieram outros pedidos, realmente assustou todo mundo. Mas vamos lá. O número é o maior dos últimos 4 anos e igual ao registrado em 2018. Aí matéria já mais recente, do dia 29 de março. Então, nós estamos com uma quantidade de recuperações judiciais muito grande. Não, nós voltamos a 2018, um período onde o Brasil estava tranquilo, em matéria de economia, nós tínhamos crescimento econômico, nós tínhamos crescimento do emprego, crescimento da renda. Se você olhar todos os indicadores, 2018 não foi um ano ruim, não. 2018, 2019 foi um ano bom, estava em recuperação. Então, quando a gente fala que agora está tendo uma quantidade de recuperações judiciais igual ao que tinha lá, não está fora de controle. Lógico que chama atenção. Chama atenção até porque o da Americanas foi um valor eh, muito, muito grande. Só que quando o que mais permeia na mídia é essa questão varejo. Existem sim lojas com dificuldade financeira, o medo de que hajam outras recuperações judiciais em cima do moveleiro existe, mas o que a gente tem que entender é que não é o setor de varejo, o setor moveleiro. Isso está esparramado em vários outros ramos. As empresas que estão tendo dificuldade são empresas que já vinham em dificuldade, ou, como nós falamos no vídeo lá de gerar caixa, gerar lucro, aquela coisa do caixa é o rei. Eu sou contra. O caixa é o rei e tá as empresas quebradas, porque ela vai gerando caixa, até que uma hora não entra mais caixa. Por quê? Porque ela não gera lucro. Então, é uma consequência da mesma forma. Só funciona se não houver crise. Não existe passar décadas sem nenhum tipo de crise, sem nenhum tipo de dificuldade. Então, é uma coisa que está fadada a não funcionar. Mas vamos olhar isso com um pouco mais de carinho. Essas empresas que estão entrando ou que entraram. A matéria do Money Times cita 6 empresas, segundo o Serasa, que entraram em recuperação judicial só esse ano. Ele diz: olha, é só o começo. É nada como um susto na gente, né? Nextp, tradicional empresa do setor imobiliário. Raiola, que produz azeite e azeitona em conserva, indústria, não é varejo. Grupo Petrópolis, também, indústria, não é varejo. Rede varejista Amaro, aí sim, confecções, as Americanas, todo mundo conhece, e a Oi, que já é reincidente nessa situação e entra na situação de telefonia. Por que que eu trago essa matéria com todos esses? Mesmo outros setores que não entraram em recuperação, nem sempre está ligado a móveis, nem sempre está ligado ao varejo. Tem as que ainda não entraram, o caso da Marisa, matéria do dia 30 de março, onde ela admite que está em renegociação de dívida com credores. A Gramado Parques, matéria do dia 31 de março, é a dona do Snowland, Aquamotion, hotéis aqui em Gramado, no Brasil, e Foz do Iguaçu, hotéis em Pernambuco, hotéis no Rio de Janeiro. Ou seja, setor como esse, hoteleiro, é óbvio que ia entrar numa dificuldade em algum momento. Não é possível que passou tantos meses fechados durante a pandemia, pagando despesas, sem entrar receita, entrou em dificuldade. Mas e os outros? Cervejeiro, telefonia, são empresas que foram gerando o bendito do caixa, foram crescendo rapidamente. Pode ver que o tempo de vida dessas empresas, ou o crescimento recente, não foi pouco, foi um crescimento explodiu e ela não conseguiu. Ela foi atropelada pelo próprio crescimento em algum momento. Ou seja, é um momento de se preocupar com isso? Não. O problema não é se preocupar com varejo. Volto a dizer, o problema é se preocupar com empresas. Existem empresas que não fizeram a lição de casa, cresceram de uma forma meio atordoada e agora estão entrando em dificuldade que todos nós já esperávamos. Não é novidade para ninguém. E, como nós vimos ali, em tudo quanto é ramo. A dificuldade no varejo de imóveis. Vamos pegar um outro, então. Falar em bares e restaurantes. Um em cada 3 bares e restaurantes apresentaram indicadores negativos em fevereiro. Então, a queda, a dificuldade do varejo é dos móveis? Não, não é não. Quase um terço das empresas de bares e restaurantes
com indicadores negativos. A queda na venda é apontada por 76% dos entrevistados como principal motivo para o mau desempenho. Espera lá. Queda na venda em fevereiro, bares e restaurantes. Não deveria estar ainda no pós-férias, verão. Lembra, eu sempre falo da massa de rendimento. Puxa, mas a grana está entrando. A grana está entrando, mas ela está se dividindo em muita coisa. Como assim? Dividiu entre o pagamento de imposto, IPVA, IPTU, a viagem de férias, dividiu em matrícula escolar e dividiu em uma outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco ali, que tomou uma boa parte dessa grana. Então é por isso que não só o móvel, a confecção, o bar, qualquer um sentiu essa dificuldade, essa diminuição. Está entrando dinheiro na economia, mas a gente está dividindo isso com mais gente. Por isso a gente está sentindo, tá? É diferente? É diferente. Não adianta esperar que vai entrar mais grana. Não, a gente só teria que dividir com menos. Onde isso pode afetar? Ainda falando em bares e restaurantes. Vamos falar em algo que a gente fala, tá tudo lotado, os barzinhos, o pessoal não está gastando com móveis. 40% das empresas têm dívida em atraso. Opa, é muito, 40% em atraso. Índice de inadimplência cresceu. A pesquisa também revelou que 68% dos bares e restaurantes têm empréstimo bancário contratado. Inadimplência de 27%. Gente, quando nós estamos falando em 68, mais de dois terços, para cada três bar ou restaurante, dois levantou grana em banco para passar esse período, para tentar se adaptar. Muita gente abriu seus bares e restaurantes, nós tivemos recorde também de abertura de empresas ultimamente, não vamos esquecer disso. É, qual que é o problema de tanta gente com empréstimo em banco? A situação é alarmante para um setor que emprega cerca de 6 milhões de pessoas em todo o país. Tá, então nós temos aí de 100 milhões de pessoas que trabalham, 6 milhões estão só nesse setor. Tá, e está fora de controle? A inadimplência não está crescendo? É verdade, o problema é precisar de dinheiro nesse momento no Brasil. Segundo o Banco Central, a inadimplência das operações de crédito teve leve alta. Esse não foi o problema. Então, não é uma questão de endividamento que está preocupando. Tá aí o que preocupa? Preocupa que o juro médio está estável em 31,2%. Oi? 31% significa que se você precisou levantar R$ 3.000 de empréstimo, você tem hoje rolando R$ 3.000 de empréstimo, você está pagando 1.000 de juro por ano na média. Se você levantou 30 mil, você está gastando 10 mil. Sabe o que isso significa? Significa que essa loja, essa empresa, esse bar, esse restaurante que precisou levantar 30 mil, são R$ 10.000 por ano a menos que ele vai gastar em comprar trocar de carro, em trocar a casa, em comprar uma roupa, em viajar, em comprar móveis, comprar eletrodoméstico. Esse dinheiro que era para estar girando na economia, ele está indo para o mercado financeiro, está indo para bancos para bancar essa necessidade de crédito. E aí entra naquilo que eu falei da repartição, da pizza, dessa grana toda. 100 milhões de brasileiros, 2.800 de renda média, 280 bilhões entrando todo mês, mas uma parte agora está indo para pagar juro e uma parte alta. Alércio, esse juro já está faz tempo, é mais ou menos, ele vai subindo e a gente não percebe o estrago que ele faz. Em 12 meses, ele subiu 5,2%. Estamos falando em 21% para pessoa jurídica, 36% em pessoa física. Nos recursos livres, a taxa média variou de 43,5% para 44% em fevereiro. Ou seja, depende de como você precisou buscar dinheiro, está se pagando 44%. Para cada 10 mil que você está precisando, 4.400. Essa grana vai para o mercado financeiro, ela não vai na circulação. Somente por isso a pressão toda para baixar juro. Não significa que baixando a taxa Selic, necessariamente esse juro vai baixar. É uma questão de oferta e procura. Muita gente procurando, o juro tende a não cair. Mas entende para onde tem na grana? Está entrando muito dinheiro. Ah, tem que melhorar o mercado. O mercado não vai. Os 280 bilhões que estão entrando já está recorde. O problema é que o mercado financeiro está abocanhando uma baita de uma fatia dessa. Fora essa grana que está indo nos empréstimos, quando você vende um carro a prazo, um móveis a prazo, está se colocando muito mais financeiro, porque o dinheiro custa. Fica muito mais caro, menos ainda o consumo na ponta. É simples assim. Lércio, mas então a coisa está ruim? Não está, não. Essa é uma mensagem positiva para você. Pensa que a tendência de juros não é de subir mais, é de diminuir.
o que nós imaginamos, ou que a pressão que toda está tendo, é para que se diminua. Então, a tendência é que daqui para frente isso possa melhorar sim. Aquela divisão também que a gente faz com os impostos de janeiro e fevereiro já está diminuindo. 12 mil empresas saíram da inadimplência em janeiro. Tem mais notícia positiva. O Serasa disse que isso é normal. Segundo o economista, ele fala que é característico no final do ano as pessoas estarem mais dispostas a gastarem, 13º, e com consequência o caixa das empresas melhora e isso melhora a inadimplência. Os maiores estados com empresas com dificuldade, com empresas inadimplentes, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. É, é uma pena que se fala, bom, então diminuiu a inadimplência por quê? Porque entrou muito dinheiro em dezembro. Tá, então, o 13º é o que vai ajudar a bancar isso em janeiro e fevereiro. Então, nós passamos um momento atípico. Entra muita grana em dezembro, nós sabemos que a grana que foi para o comércio foi em novembro, com a Black Friday. Dezembro, isso já deu uma diminuída para o varejo como um todo. Janeiro e fevereiro reparte. Justifica as empresas se apertarem mais em algumas recuperações judiciais? Sim, as empresas que dependiam de capital, depende do almoço para comprar a janta. E por aí vai, isso é normal. A tendência daqui para frente é que isso se reequilibre, os gastos reequilibrem, apesar do juro estar muito alto. Puxa, mas me preocupou, porque São Paulo, Minas e Rio está com essa maior inadimplência? Aí a matéria explica. São Paulo, Minas e Rio têm as maiores empresas inadimplentes, e as que menos têm, Amapá, Acre e Roraima. Oh, meu Deus, aí não foi feita uma comparação muito boa. Significa que aonde você mais tem inadimplência, onde mais tem empresa. Puxa, aí é alarmismo, é preocupação. Nada mais do que isso. E a nova política fiscal do governo? Foi também muito noticiada, 150 bilhões ele quer arrecadar a mais com a revisão dos benefícios e taxação de novos setores. E aí que morou o perigo. Onde é que ele vai aumentar imposto? Não, não vai ser criado, vai vir CPMF de novo, não. Agora está se dizendo assim, setores que não pagavam, mas quem não paga? As apostas eletrônicas. Bom, pode ser que essas apostas eletrônicas consiga colocar uma taxação e venha dinheiro. Não sei se tudo isso, mas talvez ele tenha passado um pouco da conta, porque o povo começou a reclamar, e reclamar muito do quê? O governo vai taxar Shopee e Shein. Aí gerou discussão. Não que eu seja contra ou algo assim, mas é uma pena que o brasileiro, com toda a dificuldade financeira, discussão que nós estamos tendo da economia, todo o problema que se fala em corrupção ou não, dinheiro desviado ou não, quem vai preso, quem não vai, impostos subindo ou não, ele se preocupou na Shopee. Então, o problema todo tá, eu vou pagar imposto da blusinha, eu vou pagar imposto daquilo que estou importando, aí ele reclamou. Eu me lembrei, para a gente encerrar aqui ainda com um bom humor, eu me lembrei de uma piadinha antiga, onde eles falam que numa empresa foi contratada uma tribo de canibal, e ela foi muito bem, foi proibido que eles comessem as pessoas, mas eles comiam gerente, comiam diretor, nunca ninguém reclamou. Só foram perceber que isso estava acontecendo quando eles comeram a mulher do cafezinho. Por quê? Porque ela fez falta, os outros não estavam fazendo. É mais ou menos assim que eu vejo essa questão. A quantidade de comentários de gente reclamando do governo, por quê? Porque vai taxar a Shopee. O resto do que está sendo feito com dinheiro público, ou desse governo, ou de outros passados, não é essa a questão. Não abala. É mais ou menos assim. Só não pode taxar a minha cerveja. O resto pode fazer o que quiser. Muito obrigado. Até semana que vem.